Olá, conversaremos agora sobre a relação entre tributos e resultado, mas enfatizando a tributação por lucro real, quando a empresa apresenta suas receitas, confronta com seus gastos da subtração, obtém o lucro real, ou por lucro presumido, quando a empresa opta por aplicar um percentual presumido de lucro sobre as receitas, a partir daí obtendo o lucro presumido que será tributado. Nesse segundo caso, é como se a empresa pagasse um percentual do faturamento ou das receitas a título de tributos sobre renda. Nessa aula, temos então o objetivo de entender a tributação por lucro real e por lucro presumido. Se vamos entender as dinâmicas da tributação por lucro real e por lucro presumido, precisamos entender que na dinâmica do lucro real, nós geralmente confrontamos a relação entre receitas, o nosso faturamento, consumos, os nossos gastos incorridos consumidos, lembrando que podem ser apresentados sob a forma de deduções, custos da mercadoria vendida, do serviço prestado, do produto vendido, despesas administrativas, comerciais e financeiras. Quando nós fazemos isso, nós obtemos o resultado. Então, no contexto didático, esse resultado, se positivo, ele é chamado de lucro, e como ele está antes dos tributos sobre renda, muitas vezes nós chamamos esse resultado de lucro antes do imposto de renda ou simplesmente de LAIR. Quando nós vamos começar a tentar entender essa figura do resultado antes da tributação sobre renda sob o ponto de vista do lucro real, esse lucro real calculado se assemelha muito ao nosso LAIR. Qual é o porém ou o senão? É que, de um modo geral, quando nós falamos em consumos, aí nós precisamos entender que não são todos os consumos registrados pela operação. Por quê? Porque a norma tributária ou fiscal pode impor limitações ou restrições. Aí, nesse caso, o que precisamos considerar para obter o lucro real seriam aqueles consumos aceitos pelo fisco, e aí, se da receita eu subtraio esses consumos aceitos pelo fisco, aí sim eu vou obter o lucro real. Aí existem consumos da operação que podem não ser aceitos pelo fisco? Existem. Então, em outra aula nossa, quando nós discutimos avaliação de estoques, verificamos que, sob o ponto de vista da contabilidade financeira, a contabilidade de registro, seria possível usar um método de avaliação de estoque para a contabilidade de registro de usuário externo, a contabilidade financeira, chamado de WEPS, quer dizer, o último que entra, primeiro que sai. Só que no ambiente de preços crescentes, o método WEPS valoriza o custo e, consequentemente, reduziria o tributo nessa dinâmica do lucro real. Então, o que é que o fisco faz? O fisco proíbe o uso do método WEPS. Se uma empresa estivesse apurando o seu consumo de materiais ou insumos com o uso do método WEPS, para poder aplicar a sistemática do lucro real, ela teria que rever todo o uso desse método. Ela teria então que refazer a sua escrituração contábil, procurando ajustar, na verdade, revisar a sua escrituração contábil, procurando ajustar o uso do método, substituindo por um outro método aceito, como o método do primeiro que entra, primeiro que sai, o PEPS, ou o método do custo médio. Eventualmente, em outras situações, nós podemos ter gastos entendidos como inerentes a uma operação. Então, imagine a situação de uma transportadora que entrega numa zona urbana e que, em função da sua operação, receber multas é algo relativamente usual pela própria característica do negócio. Então, no momento que ela apura o seu lucro antes do imposto de renda, naturalmente ela deduz essas multas porque entende que são despesas aí do período, consumos do período. Mas, eventualmente, a norma do lucro real pode proibir o uso dessa despesa com multa na apuração desse lucro real. Então, eu teria que tomar cuidado fazendo, na verdade, o estorno, a retirada desse gasto para poder obter o lucro real.
O que acaba acontecendo na prática é que as empresas, então, promovem uma conciliação disso, promovem algum mecanismo que tenta fazer com que do lucro antes do imposto de renda nós possamos calcular ou obter o lucro real. E onde é que isso acaba sendo feito na prática? Por meio dessas adições ou exclusões que fazem com que um seja convertido no outro. E no momento que eu faço essas adições ou exclusões, eu posso então fazer com que o nosso lucro antes do imposto de renda seja convertido no nosso lucro real. De um modo geral, nas nossas aulas, para torná-las mais simplificadas, nós assumimos a inexistência de adições ou exclusões e entendemos que o próprio lucro antes do imposto sobre renda é o lucro real que será tributado. Na prática, essas operações de ajustar o lucro obtido na contabilidade para o lucro real calculado conforme as normas tributárias e fiscais, isso ocorre na figura do chamado livro de apuração do lucro real, ou LALUR, quer dizer, uma sistemática que a contabilidade fiscal tributária tem para poder obter o lucro real a partir desse que seria um lucro contábil. Nessa situação, quem vai ser o tributo recolhido? Sobre o lucro real apurado, eu aplico a alíquota, seja do imposto de renda ou da contribuição social, e a partir daí eu obtenho o tributo no lucro real. Quando nós vamos adiante, e aí nós vamos entender a outra sistemática, que é a do lucro presumido, aí nesse caso a legislação permite que empresas, geralmente de pequeno porte, elas apliquem uma base presumida sobre a receita, quer dizer, o cálculo da tributação do lucro presumido é todo em cima do faturamento ou da receita, e no momento que eu aplico essa base presumida sobre a receita, eu tenho o que a norma tributária vai chamar de lucro presumido. O que é esse lucro presumido? É um lucro presumido a partir da norma tributária ou fiscal. Naturalmente, a empresa vai ter que fazer análise para verificar se isso é vantajoso ou não para ela. Então, uma vez que eu obtenha o lucro presumido, ao aplicar a alíquota do tributo, aí eu vou ter, então, esse tributo calculado no lucro presumido, então seja o imposto de renda ou a contribuição social. Para saber o que é melhor, aí eu preciso entender os impactos tributários, analisar o volume do tributo pago, porque a princípio, quanto menor o tributo, melhor, mas eu tenho que fazer uma série de outras considerações, porque de fato eu tenho que verificar se esses gastos que eu vou reconhecer, se eles são de fato aceitos ou não pela legislação fiscal, e eu tenho que fazer uma análise também integrada, porque de um modo geral, a mecânica de tributação com base no lucro presumido possui alíquotas menores, mas em compensação, ela extingue eventuais créditos fiscais de etapas anteriores. Muitas vezes ela converte tributos que seriam não cumulativos em tributos cumulativos. Aí a análise precisa ser feita com cuidado, não apenas comparando o valor do tributo a ser recolhido nas duas modalidades. Com isso, esperamos ter alcançado o objetivo proposto para essa nossa aula, que envolvia entender a tributação por lucro real e por lucro presumido. Bons estudos!